Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP, na Avenida dos Italianos. E hoje eu quero convidar a todos para estarem conosco nesta live, começando hoje o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Nós concluímos ontem, então, o segundo livro do profeta Samuel, e hoje estamos, então, iniciando o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Quero já cumprimentar minha querida Elizabeth Martins, seja bem-vinda. Deus abençoe a ti e toda a sua casa e todos quanto vão estar entrando. Minha pastora Jaqueline Velasco, a paz, seja muito bem-vinda também. Primeiro livro do Reis, eu quero declarar como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto, é necessário que vocês abram as suas Bíblias e acompanhem comigo capítulo 1 do primeiro livro de Reis, tá bom? Vamos então ler do versículo 1 ao versículo 7 e a partir de então nós estaremos trazendo as explicações e lendo todo o capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Versículo 1 ao versículo de número 7. Nós vamos agora às explicações desses primeiros 7 versículos para entendermos a palavra de Deus. Aqui a Bíblia vai dizer que Davi já estava velho, já estava adiantado em idade e entrado em dias, e ele não se aquecia. Podiam cobrir ele com edredom, com qualquer outra coberta, Davi continuava sentindo frio. E os conselheiros de Davi, eles se consultaram entre si e resolveram então buscar uma moça virgem que fosse formosa, que fosse bonita, para ela aquecer o rei Davi e cuidar de Davi quando ele fosse dormir. Então essa moça foi procurada por todos os termos de Israel e acharam a Abisag. E essa mulher veio, essa jovem veio, e a função dela era aquecer Davi para que ele pudesse então dormir com tranquilidade. Ela se abraçava a Davi e ficava bem aconchegada a ele para que ele pudesse ficar então aquecido. E durante muito tempo Davi viveu assim. E essa moça, Davi não a conheceu. Quando a Bíblia fala em conhecer, está falando em ter relações sexuais. Davi já era velho, já era entrado em dias, era casado e tinha outras mulheres, ele não precisava de uma outra mulher. Mas esta jovem, ela veio só para aquecer. A função de Abisag era cuidar do rei e aquecer o rei. Então eles buscaram por todos os termos e acharam essa sunamita. E diz o versículo 4 que era moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu.
E então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Aqui nós vamos ver que este segundo filho de Davi, primeiro foi Absalão, que tomou o reino do seu pai, fez com que Davi fugisse ali com seu exército. Então Absalão foi morto, agora passado anos e anos. Então este homem também, filho de Davi, chamado Adonias, ele vai, sem consultar ninguém, ele vai fazer amizade então com o chefe do exército ali do pai dele, Joabe, e faz isso também com o sacerdote, e ele une esse povo para uma rebelião que ele estava fazendo também. Um belo dia, ele resolve então dizer: agora eu sou rei, agora eu vou governar. Diz a palavras que esse Adonias era filho de Agite. Ele se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, ele era o filho que Agite teve, a mãe de Absalão. Depois de Absalão, veio então esse Adonias. E também era muito formoso. Uma coisa que eu aprendo aqui, e todos nós devemos aprender, é que Davi, ele nunca contrariou este menino, nunca falou: olha, não faz assim não, isso aí não se deve fazer. Ele viveu uma vida sem regras, né? Essa vida que viveu então Adonias levou ele a achar que agora poderia governar, porque nunca o pai havia contrariado. Todas as vezes que eu contrariar meu filho, todas as vezes que você contrariar seu filho, seu neto, um parente que deva obediência a você, você vai estar corrigindo. A palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então Deus vai corrigir a mim e a você também. Eu amo repreensão. Eu amo ser corrigido quando eu sei que isso vem de Deus. Quando exortam na palavra, nossa missionária Cristina, no domingo, no culto de missões, que tem a direção da nossa querida Jaqueline Velasco, trouxe uma palavra de correção para o pastor da igreja, para todos nós que estávamos ali e também aqueles que estavam pela internet. E eu amo ouvir essas palavras de correção, porque elas vão então nos direcionar a mudar, a querer ser melhor. Mas Davi nunca havia contrariado o seu filho, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha, versículo 7, inteligência com Joabe. Joabe era quem? Era o capitão, era o chefe do exército de Davi, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Ele conseguiu fazer amizade com os dois. Sacerdote era aquele que falava por Deus, aquele que oferecia sacrifício, tinha um grande valor perante os anciãos, perante os príncipes e perante o povo de Israel. Então, Adonias vai chamar o general, vai chamar também os sacerdotes e vai ter inteligência com eles. Eles vão apoiar então. Joabe não apoiou Absalão, ele não apoiou, também o sacerdote não apoiou, mas agora Davi está velho, entrado em dias quase à morte, agora todo mundo acha que pode fazer o que quiser. E vemos então que este homem, ele vai então, Adonias, tomar o reino, tentar tomar o reino. Ele não vai tomar, ele vai fazer a mesma coisa que Absalão fez, só que ele não vai ter êxito nessa situação. E diz ainda, versículo de número 8: porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Vamos ver aqui então. Ele tinha ali o general do exército junto com ele. Ele tinha o sacerdote também junto com ele. Mas, porém, Zadok, o sacerdote, o outro sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias.
E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Ele vai convidar então todos os irmãos dele, filho do rei, e todos os homens de Judá. Porém a Natã, profeta, e a Benaía, e a seus valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Por que ele não convidou Salomão? Porque, pelo que Deus havia prometido a Davi, Salomão seria o próximo rei depois da morte de Davi. Seria ele que iria construir o templo, ele que iria edificar o templo, então, de Salomão, e seria o novo rei. Então, aqui nós vemos que Adonias não vai convidar. Convidou todos os outros irmãos dele, mas não convidou a Natã, que era profeta, e a Benaía, e também a Salomão ele não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Nós vemos que a palavra de Deus, ela é muito ampla, e eu e você não podemos nos pegar a um versículo para fazer daquele versículo a nossa vida, porque muitas vezes pegamos um só versículo. Toda autoridade é constituída por Deus? Não desse jeito. O irmão dele, Absalão, não foi constituído por Deus. Agora, Adonias também não é constituído por Deus também. A gente fala, tem que respeitar toda a autoridade. A autoridade que é constituída por Deus, aquele que recebia a unção do sacerdote, a qual Deus mandava ungir, esta é a autoridade que é constituída por Deus. Há autoridades que não foram constituídas por Deus. Hitler, essa autoridade, o povo tinha que obedecer porque foi constituído por Deus? Não. Então, nem todas as autoridades foram constituídas por Deus na sequência que a gente vê aqui. A gente vai ver que aqui eles não foram constituídos, Adonias também não. Porque Davi não sabia. Davi não sabia que este homem o filho dele estava se preparando. Então Natã vai falar com a mãe de Salomão: Você não está sabendo o que está acontecendo? Aí ele diz no versículo 12: Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a vida de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? Natã vai dar um conselho, vai colocar palavras na boca de Batseba para falar para Davi: Davi, você jurou para mim, você prometeu para mim que quando você fosse passar o reino, quem iria reinar após ti seria então Salomão. Por que então hoje está reinando o filho de Agite? Por que Adonias está reinando? Vamos ver então, versículo 14. Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Natã está falando, você vai estar falando com o rei, e quando você estiver acabando as tuas palavras, eu entro, aí eu faço o rei saber realmente o que está acontecendo em todo o reino de Israel. O perigo que está correndo ele e o filho. Então vamos ver aqui. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor,
Os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Então ela vai dizer exatamente isso para o rei. A esposa, né, a querida, a principal, ela vai dizer então para o rei todas as palavras que o profeta Natã colocou na boca dela para que falasse, a situação que estava o rei. Muitas vezes a nossa casa está vivendo também problemas assim. Muitas vezes dentro da nossa casa a gente não sabe a situação que está um filho, o que ele está fazendo, o que a filha está fazendo, porque esta modernidade tirou, de alguma forma, a autoridade dos pais. E os pais também se acomodaram sobre isto e não procuram saber para os filhos aonde estão indo, que hora estão chegando, o que foram fazer. Já foi tempo que tudo era... Eu me lembro, a minha irmã, a Alzira, era a mais velha de todos nós. E ela pedia para sair para ir a algum lugar, meu pai dizia assim, olha, ele vai com você. Eu, Alberto, né? Ele vai com você. Só que eu me vendia, né? Eu ia com ela, só que ela ia namorar, me dava um doce, me dava uma bala, me dava um dinheiro e ficava tudo certo para mim. Mas meu pai confiava que eu fosse contar para ele o que a Alzira fosse fazer. E nós mesmo assim tínhamos horário certinho para poder voltar em casa. Olha, tal hora vocês vão estar em casa. E nós chegávamos exatamente nessa hora. Hoje em dia, as pessoas não procuram saber o que os filhos fazem, o que o neto faz. E muitas vezes a casa está numa desordem assim, como estava de Davi. Davi não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que estava vendo, até que essas notícias vão chegar até ele. E diz o versículo de número 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã, ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? É uma pergunta agora que Natã está fazendo. Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, vive o rei Adonias. Então aqui ele completa tudo o que o rei deveria saber. Havia uma festa, havia um banquete sendo servido para consagrar então Adonias como o novo rei de Israel. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaía, filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Pessoas honestas, pessoas íntegras como você, como eu procuro ser também, não vão ser convidados para desordem. Não vão ser convidados para rebelião, porque as pessoas sabem que você não vai aceitar uma rebelião. Quando eu aceito ser convidado para ouvir o que um irmão, uma irmã, uma pessoa tem para falar contra o reino de Deus, contra o ministério, eu estou me prestando então como Joabe, que era general do exército de Davi, mas ouviu todas as palavras de rebelião que disseram ali então Adonias. Mas aqui, estes homens íntegros, sinceros com o rei, eles não foram convidados e não queriam ser convidados. Por que não foram convidados, pastor Alberto? Porque a oposição saberia que eles não iam aceitar aquilo que eles estavam tramando. Então aqui está dizendo, porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, a Benaía, filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Natã está perguntando. Foi o senhor que fez, Davi? O senhor resolveu fazer assim, resolveu não me avisar para que isso acontecesse?
Aí nós vamos ouvir então a resposta de Davi. Então, versículo 28. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, no meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Davi, então, ainda que tenha idade, ainda que esteja num leito, ele tem autoridade. Ele tinha autoridade, ele tinha firmeza. Ele fala: assim como eu jurei a você, vai acontecer com teu filho Salomão. Hoje ele vai se assentar no meu trono. Lá já vi uma festa, lá já vi um banquete. Lá o general, o sacerdote, os outros filhos do rei já estavam junto, comendo, bebendo, se preparando para levantar então Adonias como novo rei de Israel. Vamos ver então. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Versículo 32. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Só que anteriormente o povo já estava gritando na festa: viva Adonias, viva o rei Adonias. Agora o rei vai mandar aqueles que eram fiéis à obra, aqueles que eram homem capaz, então ungir, né? Vai ungir Salomão e vão tocar a trombeta e vão dizer: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. A única coisa que Adonias não contava era que em vida Davi fosse passado o trono. O natural era que ele morresse e passasse o trono, ou que ele fosse então sujeitado por Adonias. Ele não contava que o rei passaria esse trono ainda em vida para Salomão. Versículo 36, capítulo 1 do primeiro livro de Reis. Para você que entrou agora, confira comigo. Então Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus do meu rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão. E faça que seu trono seja maior do que o trono de Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e os quereteus e os pileteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocara a trombeta, e todo o povo disse: vive o rei Salomão. O que ia acontecer com Adonias, né? Era ser ungido, era ser levantado sem ser ungido, como foi ali o seu irmão Absalão. Eles não tiveram a unção de Deus, eles não tiveram a unção do povo. Lá eles estão gritando rei, mas a unção está aqui. E agora então eles pegam essa unção e vão tocar a trombeta, e todo o povo vai gritar: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. A diferença de um pastor, de uma pastora, para outros pastores e outras pastoras, é exatamente essa unção. Quantos serão levantados pastores, bispos, apóstolos, bispas, apóstolas? Quantos serão levantados se não tem a unção de Deus? Se não tem o chamado de Deus?
vão ter a mesma função que você tem, pastor, pastora, mas não vão ter a unção. A diferença entre Adonias e Salomão era exatamente esta. Salomão foi chamado por Deus. Salomão foi ungido ali pelo seu pai na obediência. Adonias não foi ungido e foi proclamado rei por rebeldes. E nós vamos ver que essa rebeldia vai trazer a morte dele também, como trouxe do irmão mais velho, Absalão. Diz a palavra, versículo 40, e todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? A festa que eles estavam dando era menor do que a festa que Deus preparou. A festa que Deus tem para você e para mim é muito maior do que a festa que o mundo prepara para mim e para você. A glória, o glamour, ter o nome aí nos jornais, nas revistas, na televisão. Muita gente está querendo glamour, mas a festa que Deus tem para mim e para você, quando eu sou ungido e você também, é muito maior do que aquilo que estava no mundo. Então aqui Adonias ouviu, de dentro da sua festa, também Joabe ouviu e ia perguntar: o que está vendo porque a cidade está toda alvoroçada? Você é rei, nós consagramos você rei, mas tem uma festa lá fora, o que será isto? Vamos ver então. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e diz: Adonias, entra, porque és homem valente. Adonias vai dizer para ele, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaía, filho de Joiada, e aos quereteus e aos pireteus, e o fizeram montar a mula do rei. Aqui então a notícia que Jonatas traz, porque também era um homem de bem. Jonatas era aquele mesmo com Aimás, ajudou a Davi, levando notícias quando fugia de Absalão. Esse mesmo Jonatas, ele é trazedor de boas novas. Então, ele vai entrar e falar: certamente que Davi constituiu ali então Salomão e fez então que ele montasse a mula do rei. A diferença é essa: Adonias não estava montado na mula do rei, Adonias estava a pé. Aquele que vem com rebeldia está a pé. Você não está na mula do rei, a unção separada para você. Então, o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaía, e o fizeram então montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. A diferença da rebeldia é que estes não conseguem se assentar no trono do reino. Salomão foi ungido legitimamente pelo seu pai, porque já era uma ordem de Deus, e agora montou na mula que montava Davi. Agora ele está sentado no trono que sentava Davi, e o povo estava dizendo: viva o rei Salomão. Esta é a verdadeira unção que eu e vocês devemos buscar. A unção que eu e você devemos trazer sobre a nossa vida. Versículo de número 46. Também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Aqui então havia profecias também sobre o reino de Salomão. Diante do rei Davi, ali os sacerdotes,
Ali então eles declararam que o reino de teu filho seja maior do que o teu, Davi, que seja mais próspero, que haja paz. Todas essas bênçãos foram lançadas sobre aquele que foi ungido legitimamente. Aquele que fraudulentamente estava gritando que era rei, agora vai se ver. Ele vai ter que pagar por isso. Vamos continuar então a leitura. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi para o seu caminho. Acabou a festa, acabou a farra. Deus faz isso. Acabou a rebeldia. Ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode se levantar contra Deus. Então todos os convidados estremeceram, temeram e cada um voltou para sua casa. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Naquele tempo, pegar nas pontas do altar era sinal de misericórdia, pedir misericórdia. Olha, eu não quero morrer, me perdoa. Então, pegar na ponta do altar era exatamente isso. Então, Adonias vai fazer isso e vai pegar na ponta do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou nas pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Nós vemos então aqui que Salomão vai ter misericórdia dele, mas vai também prestar muita atenção no que fez Adonias. Então ele faz: se for um homem de bem, não vai cair nenhum fio de cabelo da sua cabeça. Agora então ele solta do altar e desce e vai perante o rei. O rei fala: ó, não vou te matar, vai agora para a tua casa e fica na tua casa. Assim nós terminamos o capítulo 1 do primeiro livro de Reis. Capítulo 2, vamos ler alguns versículos para começarmos a orar. Você que não fez o pedido de oração, faça o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Olha os conselhos que Davi vai dar para Salomão. Ele está velho, já não tem força, mas tinha sabedoria e astúcia. E olha os conselhos que ele vai dar. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-se, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe. Olha só os conselhos. Vão começar aqui Davi a falar então para Salomão. Salomão, se tu andar nos mesmos caminhos que eu andei, se tu obedecer a Deus como eu obedeci, olha, não vai faltar filho teu que venha se assentar também no trono. Então anda, tema o Senhor, anda na presença do Senhor, e você vai viver então aquilo que eu vivi e mais ainda do que eu vivi. E ele diz então: para que confirme o Senhor a palavra que falou a mim. Para confirmar a palavra que Deus tem a mim, meus filhos, meus netos têm que andar no caminho do Senhor. Para isso eu tenho que exortá-los, para que eles andem assim. Agora então, ele vai dar conselho no versículo 5 para Salomão.
E tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abne, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Ele vai falar, sabe o que me fez Joabe? Tu lembra? Matou teu irmão. Matou então ali Absalão, quando eu falei que não matasse. Então ele foi e matou. E além de matar o teu irmão, ele também matou ali Abner, né, filho de Ner, e Amasa, 2 generais, né, que não estávamos em guerra, e ele matou, trazendo esse mal sobre ele. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam a sepultura em paz. Ele está falando, ó, ele não pode morrer normalmente. Ele tem que ser morto. Então, usa de sabedoria para com Joabe, e quando chegar a hora, você vai matá-lo, mas com justiça. Então, essa é a palavra que ele fala. Então, usa da tua sabedoria. Versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei. Lembra de Simei? Simei é aquele parente de Saul, parente distante, que quando Absalão expulsa Davi da cidade, então ele vai apedrejando e amaldiçoando a Davi. E ele vai dizendo, tu é maldito mesmo, agora vai reinar de novo, a casa é do meu senhor Saul. E ele vai amaldiçoando Davi, promete quando volta, ele vem com astúcia também receber a Davi, dizendo, ó, eu sou o primeiro da tribo que vim te receber, mas não me mate não, que eu fiz loucura. Davi fala, não vou te matar não, pode deixar que eu não vou te matar. Mas Davi vai dar ordem aqui, vai dar instrução. E eis que também contigo está Simei, o filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com maldição atroz do dia que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que há de fazer, para que faça com que suas cães desçam a sepultura com sangue. Ele fala, ele também tem que ser morto. Veja o que tu vai fazer, mas mate também a Simei. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Nós lemos então capítulo 2, primeiro livro de Reis, versículo 1 ao versículo 11. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos então lendo a partir do versículo 12 do capítulo 2. Grave aí, porque amanhã nós estaremos vendo então como Salomão vai matar, como ele vai então fazer o conselho que o pai deu sobre Joabe e também sobre Simei, sobre aquilo então que tinha feito. E depois vai sobrar também para Adonias. Adonias vai então ser morto também, mas isso fica para amanhã. Eu vou orar junto com os meus amados e queridos irmãos. Quero estar orando por toda a família, toda a parentela da minha querida Elizabeth Martins, pela nossa amada Gesimar Lima e toda a sua parentela, pelo meu querido Paulo Augusto e família, a Rosane Oliveira e família. Quero estar orando também, apresentando o Senhor, Jacira dos Santos, Claudina e toda a família, nossa pastora Jaqueline Velasco e família, e você que tem nos pedido oração. Vamos então agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Senhor, eu levanto a minha voz em oração, mais uma vez perante a Ti, pedindo a Ti, meu Pai, por toda a parentela, toda a casa, saúde da Tua serva Elizabeth Martins, Pai. Visita do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, Pai.
Toca, Pai, em cada parente, salva os que não são salvos, cura os enfermos, livra da pandemia, de todo este mal que está por aí. Toma também, Senhor, tua serva Gesimar. Visita, meu Pai amado, esposa, as filhas, toda a parentela, a saúde da Gesimar, o trabalho da tua serva, o ministério, sê com ela guardando e livrando de todo o mal. Abençoa também, Pai, teu servo Paulo Augusto, a saúde do Paulo. Visita, meu Pai, a vida espiritual, a vida ministerial. Firma o Paulo a cada dia na tua presença, Pai. Toma seu irmão, abre uma porta para ele. Toma o sobrinho, a prima, a irmã, meu Pai, que mora em Portugal, toda a parentela do Paulo. O entrar, o sair dele, guarda e livra de todo mal. Visita também, Pai, a tua serva Rosane Oliveira. Toma os filhos, toma a parentela dela, meu Pai, a saúde, a vida espiritual. Visita também, Pai, a missionária Genilda, Senhor. Toma a saúde da tua serva, a casa. Liberta a sua mãe. Liberta, Pai amado, Senhor, as irmãs, o irmão. Liberta os sobrinhos. Liberta o David, a Adriana, a filha e o filho. Liberta a Ana Beatriz. Liberta o Tiago, o Jorge. Toma todas as áreas da vida da Genilda em tuas mãos, meu Pai. Vença o que ela não tem podido vencer. Toma também, meu Pai, tua serva Jacira dos Santos Claudino, a saúde da Jacira, a saúde do Mário, toda a parentela do Mário, toda a parentela da Jacira. Visita a Monique, meu Pai, visita, meu Pai amado, Cláudio, a saúde deles, a casa, o trabalho. O Ian Lucas, Pai, fortaleça a cada dia. A saúde do Joãozinho, a saúde do Eric, Pai amado, o Senhor, do Tiago, Dona Vilma, toda a parentela dos teus filhos eu coloco perante a ti e diante de ti. Te peço também, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, nessa noite de oração, ó Deus, por aqueles que estão internados, meu Pai, visita, meu Pai amado, a tua serva Célia naquele hospital, trabalha na saúde da Célia, Pai, repreenda todo e qualquer mal contra a saúde da Célia, meu Pai, visita Alberto, liberta, trata com ele, meu Pai. Faça o teu mover, o teu agir na vida de Alberto. Liberta a filha, Pai. Liberta o filho. Toma as netas, toma a saúde da tua serva, opera o teu milagre. Toma também, Pai, o pastor Elson Rodrigues, o pastor Elson Rodrigues Júnior também, toda a família, meu Pai. Eu coloco em tuas mãos a vida, Pai, do teu servo Gevicé Azevedo, a saúde dele, os filhos, meu Pai, genro, nora, toda a parentela do teu servo, sê com ele. Abençoa também tua serva Sueli Mazuca do Éden. Visita toda a sua parentela, a sua saúde. Toma também, Pai, a Sônia Maria de Rocha Miranda, a sua vida espiritual, a sua casa. Visita também, Pai, o Marcelo, a Andréia, o irmão Malafaia, a sua esposa, a sua neta. Vai trabalhando. Toma o cantor Eliseu Gonzaga, toma a Sônia, toma a Thalita, o esposo. Guarda essa família, meu Pai, livra de todo mal. Visita também a Márcia da Ibarapuitã, a sua parentela, a Durcília, ali, meu Pai amado, de São Gonçalo. Cada nome que ela tem colocado para oração, meu Pai, visita a cada um. Senhor, toma em tuas mãos o pastor da tua serva, meu Pai. Vai trabalhando, Senhor da glória, meu Pai, na vida, meu Pai amado, do Adriano, meu Pai amado, a sobrinha da tua serva também. Meu Deus amado, Senhor, guarda aquela gravidez no tempo de Covid. Te entrega em tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai, do pastor Sérgio Clementino, que passou por uma cirurgia, Pai. Visita, meu Pai amado, Senhor, a Marli. Visita a Marília. Visita, meu Senhor da glória, meu Pai, a Lúcia Maria Martins. A cada um que a tua serva tem colocado para oração. Toma em tuas mãos, Pai, a Célia Dalva, lá do Recife, Pai. Visita ela, a família, a casa. Toma, Pai, o presbítero Carlos, Pai, toda a sua parentela, o seu casamento, a vida da nossa missionária Cristina. Abençoa eles, guarda, livra de todo e qualquer mal.
Visita, Pai, a irmã Lina de Anchieta, o Renato, seu filho, a sua parentela, a Helena Sanches de Nova Cidade, toda a parentela, a tua serva Glória de Cabuís, meu Pai, o esposo, a filho, o filho, o ministério, a Rosemary de Cabuís, meu Pai, o seu trabalho, a sua saúde, meu Pai, sua casa. O Antônio Geraldo, visita o teu servo, Pai, a sua saúde. Visita a Vanita, Pai. Faça um milagre, meu Pai, na saúde da Vanita. Toma Lauro, toma os filhos, toma a neta. Toma também, meu Pai, a Janaína da Praça Seca, liberta e salva. Liberta a Dona Dirce. Toma, Pai, a saúde da tua serva Margarida, meu Pai Pacheco. Toca nela agora, Pai. Repreenda toda enfermidade. Repreenda todo o mal contra a saúde da Margarida, Pai. Visita o seu esposo, Pai, visita o Rogério, a sua esposa, o Tiago, a saúde dele, toca, Pai, repreenda todo o mal contra a família da tua serva Margarida. Visita também a tua serva Edna Maria, levanta ela, Pai, dá saúde à tua serva, toma a autoescola Lipe, prospera, toma cada funcionário, toma em tuas mãos Edilane, liberta, salva, liberta o Viana, restaura o relacionamento, liberta a Jade, a Lívia, toma o Felipe, liberta, Pai, o filho do Viana, os irmãos, a mãe. Toma em tuas mãos tua serva Kelly, Pai. Faça uma obra, Pai, a cada dia, na parentela, na família da Kelly. Levanta a Kelly, dá saúde. Vença o que ela não tem podido vencer. Toca no Niltinho, meu Pai. Quebranta aquele coração. Repreenda toda ação do inferno na vida do Niltinho. Liberta o Juan. Guarda o Pedrinho. Toma a Dona Cleusa. Toma a Jaqueline e o Alain. Faça uma obra nesta família, Pai. Te entrego também a vida, meu Pai, da nossa vizinha Luciane. Firma a Luciane na tua presença. Liberta o seu esposo, liberta, Pai, o filho, liberta os irmãos, as irmãs. Levanta a Luciane, Pai. Toma também, ó Deus, a Luci Lisboa, Pai, a saúde da Luci, visita ela, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Toma, Pai amado, as filhas, os filhos, netos, toda a parentela. Faça uma obra também na vida do Edilson, Pai. Entra com teu mover, o teu agir. Toma, Pai, a tua serva Márcia, a saúde da Márcia. Toma o Júnior, seu esposo, toma seu Heitor, toda essa família coloco diante de ti. Visita também Jussara, levanta Jussara, desperta Jussara, meu Pai. Toma os filhos, toma Jamile, toma Miguel, toma também, Pai, a minha cunhada Nina. Visita a saúde dela, a casa dela. Meu Pai, liberta o Juscelino, liberta, Pai, a Raquel, liberta a Renata, toma o Vitinho, toma a Nininha, liberta, Pai, o Oladi, liberta a Vera, liberta o Diego, a Diana, as filhas, toma o Mateus, toma o Tiago, liberta o Laci, liberta a Carla, Pai. Liberta, Senhor, o Yuri, liberta, meu Pai querido Senhor, meu Pai, a Maria Eduarda, quebra todo jugo, toma em tuas mãos, meu Pai amado, a vida, meu Pai amado, do Joãozinho, toda essa família, liberta, Pai amado, também, o Adriano, a Priscila, os filhos, toda a família Mesquita, eu coloco diante de ti. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, teu servo Diácono Arlindo, Pai, aquela obra ali. Abençoa a subcongregação, abençoa a Rosângela, a sua saúde, guarda, livra, liberta o diácono Gilson, Pai, traga de volta a tua casa, toma a saúde da Liliane, visita a Liliane, levanta a Liliane, restaura a saúde, toma em tuas mãos também, eu coloco, Pai, diante de ti, meu Pai, Raimundo, toda a parentela, visita, meu Pai amado, também o pastor Jorge de Sabarreto, toma em tuas mãos sua esposa, toma em tuas mãos, Pai, a filha, os netos, pastor Ângelo Barreto, Pai, sua esposa, faça uma obra nesta família, meu Pai. Te entrego também nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, lá em Guaçuí, toma aquela obra, tudo que tem se levantado contra a igreja ali em Guaçuí, no Horto Florestal. Meu Pai amado, interceda, entra com o teu poder, o teu agir. Toma a saúde de Ângela, Pai. Toma a saúde de Rosimar, meu Pai amado. Toma toda a parentela deles de perto, de longe. Toma as crianças ali no Horto Florestal.
liberta os adolescentes, os jovens, os anciãos, meu Pai, levanta ajudadores para os teus servos ali naquela obra, Pai. Toma também a missionária Tânia Cristina, a saúde dela, a casa dela, meu Pai. Visita Alberto, meu Senhor, trabalha na vida, Senhor, ó Deus amado de Alberto, a sua parentela, liberta Alexander, salva, liberta o Luiz Alberto, a Débora, guarda Douglas, desperta Tamires a cada dia, liberta o Lucas, meu Pai amado, converta o coração do Lucas a Ti, toma o pai, a mãe, liberta o avô, a avó, toma em Tuas mãos os preparativos para o casamento, entra com Teu poder, meu Pai, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a vida, meu Pai querido Senhor, da Daniele Ribeiro, da Rádio Continental, o seu esposo, ó Deus amado, a sua filha Manu, abençoa o trabalho que eu faço ali também, meu Pai. Abençoa, Pai, a Rádio ID FM, o evangelista Luiz Mota, cada ouvinte, cada comunicador. Toma a mamãe Luzia, visita ela, mamãe Cleusa, toma a Mara de São Mateus, toca na Mara, na saúde dela, levanta ela, toma a Angélica, Pai de Tomazinho, a família, a saúde, vai trabalhando, visita também a Vera Borges, Pai, toda a sua parentela, toma o J. Alexandre, a sua família, a sua casa, toma Elaine Alves, Pai, ó Deus, firma cada dia na Tua presença, guarda o Zé Carlos nos seus plantões noturnos, liberta ele, salva, ó Deus amado, toma, Pai amado, Sebastiana, toma seu José, confirma a salvação deles, Pai, liberta, Pai, Giovana, toma Gabi, toma André, faça uma obra nessa família, te entrego também, Pai, a Tua serva Odete Justo, abençoa a Tua serva, guarda ela, toma os filhos, as filhas, netos e netas, Pai, genros e nora, toma em Tuas mãos, Tia Nazaré, toda a parentela da Odete, toma também Lindinha, Pai, abençoa a Tua serva Lindinha, ali em Barreto, Niterói, visita ela, Pai, liberta o Derico, salva, liberta, Pai, o Vitor, a Paloma, toma, Pai amado, Laurinha, toma a Bia, guarda essa família, Pai, toda a descendência, toda a parentela da Tua serva Cecília, que já descansa em Ti, alcança cada um com libertação, com salvação, toma a Ruth ali em Cambuci, meu Pai, toma em Tuas mãos, meu Pai, Jonas, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda essa família, toma em Tuas mãos os funcionários ali, meu Pai, daquele mercado, toma também, meu Pai, o Luciano, a sua mãe, o seu irmão, visita também, meu Pai amado, a Michele, liberta a Michele, salva, liberta o seu pai, toma em Tuas mãos, meu Pai, a Elaine, o Heitor, meu Pai, o Adalto, a Nelza, a Aline, meu Pai, Luana, visita, meu Pai, essa família, te entrega em Tuas mãos também, meu Pai amado, a vida da Thelma Fonseca, Pai, visita a Thelma, levanta a Thelma, dá saúde, liberta a sua mãe, liberta o Edson, Pai, liberta, Pai, a irmã da Thelma, liberta os irmãos, liberta os filhos e filhas, genro e nora, toma os netos, toma a mãe da Paula, liberta e cura, visita, meu Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, a irmã Délia, o irmão Gilvan, toda a família Feitosa, a Silvandira dos Santos, a sua família, visita a Tua serva Aparecida, Pai, dá saúde à Tua serva, repreenda todo o mal contra a saúde da Tua serva Aparecida, visita ela, a Tua serva Penha também, toma, Pai, a nora, toma a neta, toma o filho, guarda, te entrega em Tuas mãos, Pai, a Tua serva, Pai amado, Senhor da glória, ó Deus amado, Sarinha, os seus avós, toma Eunice, Enoque, o esposo Luiz, liberta a Natália, toma, Pai, Waltenberg, Pai, visita o Waltenberg, a sua família, a sua casa, toma, Pai, o Isaac, ali dos Correios, Pai, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, o trabalho, restaura a sua vida conjugal, traga em paz, em segurança a Ana Paula, sua esposa, Pai, toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus, toma a Gabi, meu Pai, toma a Kátia, faça uma obra na vida dela, toma o pastor Messias, toma a Vaninha, pastor Pacífico, Pai amado, a pastora Márcia, lá no Rio Grande do Sul, visita a Ângela de Olaria, Pai,
Trabalha na vida dela, meu Pai, todos da cidade de Guapiara, interior de São Paulo, vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, pastora Jaqueline. Visita ela, meu Pai, a saúde dela, a saúde, Pai amado, Senhor, das suas irmãs, sobrinhos, o casamento, o Paulinho, o Wallace, Pai. Toma essa família em tuas mãos, trabalha, corta todo laço, faça uma obra, Pai, na vida da tua serva e toda a parentela. Eu entrego em tuas mãos, Pai amado, Pai querido, o meu casamento, a vida de Luciane, a minha vida, meu Pai, as minhas enteadas, toma Larissa, a saúde dela, toma, Pai amado, Senhor, o tempo em que ainda estará no Brasil, o retorno a Portugal, toma Lorena, meu Pai, o Hugo, toma o Theo, a Belo, o Gael, toda a família Brandão, faça uma obra. Toma, Pai amado, meu filho Ângelo, a minha filha Jennifer, Pai, liberta eles, salva eles, completa a tua obra, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, a minha neta Laricinha. Toma em tuas mãos o meu neto, meu Pai, que ontem completou 13 anos, Pai. Continua abençoando o Alexandre, abençoando a Sofia, Pai, guardando ele de todo mal. A Ana e Cristine, o Cristiano Júnior, Pai. Liberta Jennifer, Pai, faça uma obra, abençoa meu tio Ilha, Pai, abençoa toda a nossa parentela, os de perto, de longe, a igreja, o Ministério Árvore da Vida, a família dos teus servos, Pai. Ó Deus, visita Marlene da Alcobaça, toma em tuas mãos a sua parentela, guarda a tua serva, Pai, abençoa, te peço, Senhor, aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, com Covid, ó Pai, com câncer, qualquer outra, Pai amado, enfermidade, cura, Pai, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Abençoa cada um que estão conosco na live, a cada um que ainda vão entrar, meu Pai, sê conosco, Pai amado, abençoa, Pai amado, esta noite, dá-nos da tua graça, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final da live. Amanhã, querendo bom Deus, a partir das 19 horas, nós estaremos juntinhos com o capítulo número 2 do primeiro livro de Reis. Começamos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, já estamos no primeiro livro de Reis. Se você perdeu alguma coisa, entra aí então no meu canal do YouTube, acesse que desde o primeiro até hoje, o primeiro livro do Gênesis, ali primeiro capítulo até hoje, você vai encontrar todos os estudos e com certeza eu e você vamos aprender muito mais, tá bom? Vamos à bênção apostólica e estaremos então encerrando esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.